Olá, queridos! Hoje eu vim aqui rapidinho responder uma pergunta. Quem tiver perguntas pode me enviar. Eu pretendo selecionar algumas quando eu sinto que elas podem trazer algo para todos os demais, e eu sinto que essa pode sim trazer, e está dentro do tema que eu estava abordando ontem e hoje, sobre o amor aos pais, sobre incluí-los, sobre tomar esses pais. Então eu começo por dizer para essa seguidora que a pergunta dela já traz muitas respostas. Então veja, quando ela diz que em 7 filhos o pai não conseguiu se vincular emocionalmente, ela diz, ou trazer talvez aquele amor que nós gostaríamos, idealizado, próximo, do toque, aquele amor que a gente vê nos filmes, nas novelas, e que fez falta de alguma forma e, portanto, ela traz tudo isso. Vejam bem, em 7 filhos esse pai não conseguiu. E se ele não conseguiu, certamente ele não tem dentro de si essa forma de expressar o amor. Talvez ele não tenha recebido desse jeito, talvez ele não consiga expressar o amor que ele tem por esses filhos dessa forma. Mas ela traz também algo muito importante: ele nunca deixou nada faltar, então financeiramente ele foi atrás, ele buscou, ele conquistou, talvez deixando de fazer algo para si, para poder prover a esses filhos. Então, sim, isso é uma forma de demonstrar amor. Isso é uma forma muito comum, né? Muitos homens e mulheres, quando são provedores, eles demonstram dessa forma. Então, eu volto naquilo que eu falei hoje e ontem. O pai dá aquilo que ele consegue, da forma como ele recebeu e como ele conseguiu aprender e com a consciência que ele tem. E esse pai deu sim, e deu muito para esses 7 filhos. E ela pergunta, bem, mas então nós ou ele precisamos, né? Quem precisa ir em direção ao outro? Sempre os filhos. Porque o pai, ele está dentro do que ele pode dar, do que ele consegue. O filho, se ele tem essa nova consciência, se ele já conseguiu perceber tudo isso sobre esse pai, ele pode sim fazer esse movimento se ele quiser. Mas sempre é do pequeno para o grande, do menor para o maior, daquele que veio depois e que só está aqui porque esse pai o gerou, porque esse pai disse sim à sua vida e continuou lhe dando tudo e trazendo ele até o momento onde ele está hoje. E ela pergunta se aceitar é a mesma coisa que amar, né? A aceitação é um primeiro passo, porque quando eu consigo olhar para esse pai e dizer, está bem, eu aceito esse pai como ele é, com aquilo que ele contém, e eu passo a valorizar aquilo que ele me deu, no formato com o qual ele pôde dar, do jeito como foi possível, eu começo a aceitar e dizer, está certo, esse é o pai certo para mim. Eu agora me abro para receber dele a força e o fluxo do amor. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos excluindo esse masculino. Então, quando eu posso aceitar, como ela disse, e ela conta mais abaixo que a partir do momento que ela pôde aceitá-lo como ele é, ela conseguiu sim ter um relacionamento saudável. E por que isso acontece? Porque ela fez as pazes com parte dela, com uma parte que estava excluída. Nós somos os nossos pais, nós somos a mistura das células dos nossos pais, nós temos eles dentro de nós, nós trazemos as suas habilidades, os seus dons, os seus traços físicos. E não adianta, se nós negarmos tudo isso, nós negamos a nós mesmos. Então nós chegamos no relacionamento pela metade. E quando nós podemos estar inteiros nesse relacionamento, como ela descreveu, aceitando esse outro lado, aí tudo pode fluir. Então, eu trouxe essa pergunta, esse compartilhamento para explicar para vocês o quanto que os pais nos amam, na alma eles nos amam, muitas vezes no aspecto da personalidade, na dimensão da personalidade, eles demonstram esse amor de outras formas, e é preciso que nós possamos entender e aceitar essas formas, porque é isso que pode nos trazer força.
Gratidão. Se tiverem mais alguma questão, pergunta, me enviem, porque sempre isso traz algo para todos. Até o próximo.